começar a nossa revisão de ciências, né, dessa nossa primeira avaliação. Nós vamos relembrar, e vocês também vão estudar, né, poder fazer os exercícios dos assuntos que nós trabalhamos para essa primeira parte. E nós estamos focados principalmente na questão da reprodução, a importância para a reprodução. E aí eu já começo com uma pergunta para vocês. Todos os seres se reproduzem da mesma forma? Logicamente, né, nós acompanhamos que não. Existem diversas formas de reprodução, cada ser vivo com a sua estratégia. Tá? Então, cada estratégia é adaptada ao ambiente e à forma como esse ser vivo vai se comportar. E aí a gente viu algumas imagens, né, de alguns seres, como eles se reproduzem. Os mamíferos têm uma forma de reprodução muito semelhante, porque eles vão ter, né, a gestação e os bebês vão ficar guardados dentro da barriga da mãe durante um certo tempo. Né, e geralmente eles vão nascer já basicamente prontos. Né, o seu corpo é uma miniatura de um corpo de um adulto. Os répteis e outros grupos de animais, eles vão se desenvolver, vão se reproduzir, né, com a ajuda de ovos. Né? Então já é uma outra estratégia, no caso aqui o jacaré, né, vocês estão vendo, vai utilizar esse tipo de estrutura. As plantas já vão ter uma outra forma de reprodução, e aí vocês estão vendo os pólens, que vão estar assim voando, né, com o vento, que vai ajudar a dispersar e ajudar na reprodução das plantas. E as plantas elas têm características muito peculiares. A gente viu também com relação às bactérias. As bactérias são mais simples, porque elas vão apenas se reproduzir se dividindo no meio. Então, elas vão apenas criar cópias delas mesmas, como se fosse a Xerox. Né? Nós vimos aqui o exemplo lá daquela novela do clone. Então, isso aqui são exemplos de clones naturais que acontecem na natureza. Uma outra forma de reprodução é através do brotamento. Isso aqui é um grupo que pertence à água-viva. Vocês estão vendo aqui esse bracinho que está se destacando, ele vai ser futuramente um novo indivíduo. Né? E essa é uma forma muito simples de reprodução de alguns seres vivos. Tá? O grupo dos quinidários, que são as águas-vivas. E também outros grupos de plantas precisam da ajuda dos insetos. Às vezes as aves, né, o morcego, outros grupos de animais vão ajudar as plantas nessa questão da reprodução. Então vocês já viram que existem diversas formas de reprodução dos seres vivos. Tá? A reprodução ela é super importante porque ela vai perpetuar as espécies. Então ela não eu não posso classificar um ser vivo se ele vai apenas se reproduzir. Mas todo ser vivo, necessariamente, ele vai ter que se reproduzir, porque é uma forma de dar continuação para a sua espécie. E é isso o foco desse nosso capítulo, essa nossa primeira parte do livro. Tá? E aqui vocês estão observando um ciclo de vida. Né? Então a tartaruga vai colocar os seus ovos, ela vai nascer, vai se tornar jovem, adulto, que está apto para a reprodução, e quando estiver assim pronto para reproduzir, vai colocar seus ovos, e assim é o ciclo de vida de muitos seres vivos, tá certo? A gente falou sobre o ciclo de vida do salmão. Ele é um animal especial porque ele vai se reproduzir apenas uma vez, né? Vocês com certeza estão lembrados dessa informação. Por quê? Ele vai ter que fazer uma viagem muito longa, lá do oceano para o rio, e quando ele chega no momento da reprodução, ele gastou tanta energia que ele acaba morrendo. Então, o salmão, ele só tem na sua vida uma reprodução apenas. A maioria vai morrer depois desse processo. E assim, vai dar continuidade à espécie através dos seus filhos. Certo? Como fase de vida, nós temos os ciclos, né? Nós podemos identificar na maioria dos seres vivos. Inicialmente, nós somos uma única célula, que nós conhecemos como zigoto, quando houve a fusão do espermatozoide do óvulo, né? Vai formar o zigoto. Posteriormente, o zigoto, nós temos a presença, a formação de um embrião, que já vai ser
com cabeça, braços, né, já vai se tomar uma estrutura mais ou menos de um corpo. Após o nascimento, o indivíduo vai passar pela fase juvenil, né, que é uma fase de desenvolvimento, e em algumas espécies de seres vivos, a forma juvenil e adulta são muito diferentes. Então a gente vai explorar isso mais à frente, mas basicamente esses nomes aqui são as fases, né, do ciclo dos seres vivos, tá? O zigoto, o embrião e as fases juvenil e adulta também. Então aqui vocês estão observando, né, o indivíduo adulto ele é totalmente diferente da fase jovem, aqui no caso da borboleta. Você vai ter os ovos, aí vai surgir a larva, que a gente chama no popular de lagarta, ela vai passar por uma transformação, e depois o indivíduo adulto, que é totalmente diferente da fase jovem. Existem dois tipos de reprodução. Quais são esses dois tipos? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, como eu falei para você anteriormente, cada tipo de reprodução está adequada à forma como esse ser vivo está situado no ambiente. Tá? Então, são estratégias que eles vão possuir. A reprodução assexuada, ela não depende de um companheiro. Esse indivíduo sozinho, ele consegue dar origem ao seu filhote, digamos assim. A desvantagem é porque ele vai criar indivíduos idênticos, são como cópias. Tá? Então, apesar de não necessitar de um companheiro, mas ele vai conseguir se reproduzir. E aí são os exemplos de clones que nós temos na natureza. Quais são os exemplos de reprodução assexuada? A divisão das bactérias e de muitos outros seres minúsculos, mas as bactérias são os exemplos mais fáceis. É a bipartição, ela vai se partir no meio e assim cria um descendente, digamos assim. A outra forma é a fragmentação. Nós vimos esse vídeo lá na sala de aula, que é a planária, é um vermezinho que vive no chão e ambientes úmidos, que quando ele sofre uma lesão ou um corte, essa parte que se destacou, que fragmentou, ela vai dar origem a um novo ser, tá? Todo completo. Então, fragmentação é através do corte, que acontece lá nas planárias principalmente. O brotamento, ele vai acontecer quando nasce esse bracinho, ou nasce um ramo aqui no caso dessa esponja, e esse ramo ele vai ser agora um novo indivíduo, ele vai se destacar, ele vai cair aqui no chão, e ele vai ser um novo indivíduo, se transformar em adulto, e aí vai nascer outros ramos, outros brotos, e vai dar origem a outros seres que vão se reproduzir da mesma forma. Tá certo? Então, todas essas reproduções são formas de cópias que os indivíduos vão criando um dos outros. Outra forma é a partenogênese. Nós vamos observar principalmente nos insetos, tá? Mas a gente fez aí um exercício que falava de outros seres. Quando acontece a partenogênese? É quando o óvulo da abelha rainha não vai ser fecundado. E aí, esse óvulo que não é fecundado, ele vai dar origem ao zangão. E o óvulo que é fecundado? Ele vai dar origem às operárias ou até mesmo uma nova rainha. Tá? Então, quando o óvulo não é fecundado, ele vai dar origem a um novo indivíduo pelo processo de partenogênese, que também vai acontecer nos répteis. Vocês lembram que nós fizemos aí uma atividade falando sobre isso na sala de aula. E a reprodução sexual? Ela depende de dois indivíduos, o macho e a fêmea, e ela vai ter a união dos gametas. Ah, você não está lembrado que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, o espermatozoide e o óvulo, como nós estudamos. Tá? Então, existe no grupo dos animais e também nas plantas seres que são hermafroditas. E o que é isso? São seres que produzem tanto o gameta masculino quanto o feminino. No caso da espécie humana, nós temos cada indivíduo separado, né? Um homem e uma mulher. E aí é necessário, conforme vocês estão observando na imagem, que haja a fusão, né, do espermatozoide com o óvulo para formar um novo indivíduo, né, que vai ser um bebezinho novo aí que vai surgir depois de 9 meses.
tá certo? Nos vegetais, esse processo também é semelhante, só que ele não vai ter o nome de espermatozoide e óvulo. Eles vão ser os anterozoides, no caso dos gametas masculinos, e no gameta feminino eu vou chamar de oosfera, tá? Mas o princípio deles é o mesmo, tá certo? E o que nós aprendemos a respeito da fecundação? A fecundação ela pode ser chamada, por muitos autores, de fertilização, que nada mais é do que o encontro dos gametas. E esse processo é fundamental, porque se não houver esse encontro, essa fusão, não tem como formar esse novo indivíduo. Esse material genético ele vai se misturar e vai formar o zigoto. Por isso que eu e você, todos nós, somos a mistura do nosso pai e da nossa mãe. E quando tivermos os nossos filhos, também será uma mistura de cada um de nós. Então é necessário que haja esse encontro de células para formar esse novo bebezinho. Nós observamos que existe a fecundação cruzada, quando ela envolve o gameta de dois indivíduos, né, um homem e uma mulher, né, um cachorro e uma cachorra, um gato e uma gata, um cavalo e uma égua, fecundação cruzada. Quando nós temos um indivíduo que produz ele mesmo, esse gameta, nós vimos lá que existe esse vermezinho aqui, que eu coloquei na imagem, que é a solitária, ela faz a autofecundação. Né? Ela produz tanto o gameta masculino quanto feminino, e ela mesma faz o seu filho, digamos assim. Então, processo de autofecundação. Existe ainda a fecundação interna e externa. E como é que eu vou saber isso? Fecundação interna é a fecundação, ou quando ocorre essa fusão dentro do interior do organismo. Geralmente isso vai ser no corpo da mulher, né, da sua gatinha, lá do pássaro, da sua mãe, sua tia. Né? Então, geralmente vai ser no corpo feminino esse encontro dos gametas. Fecundação externa, quando alguns seres vivos vão lançar esses gametas no ambiente e eles vão se unir fora do corpo. Nós vimos que isso acontece principalmente nos animais que vivem na água. Então, os peixes acontece isso principalmente, até mesmo no sapo, né, porque eles vão se reproduzir lá na água. E nós temos um exemplo de fecundação externa, tá? Quando esses gametas se unem fora do corpo da mulher. E aí nós vamos ter agora o desenvolvimento. O desenvolvimento é a partir de quando os gametas vão formar o zigoto. O zigoto é a célula única que foi resultado lá da união do espermatozoide e do óvulo, e agora ele vai se desenvolver para formar um novo indivíduo. Tá? Então, durante o seu desenvolvimento, ele vai ganhar um outro nome, que vai ser o embrião, que já vai ter uma outra forma. Nos musgos, por exemplo, que são aquelas plantinhas que você encontra principalmente lá na pia, lá no quintal, esse desenvolvimento vai ser no corpo da planta-mãe. Tá? Nas plantas com semente, esse embrião vai se desenvolver no interior da semente. Então, o que tem dentro da semente da manga, do abacate, da melancia, do mamão? Lá você tem um embrião, ou seja, um ser que vai dar origem a uma outra plantinha, tá bom? E no nosso caso, dos animais, dos seres vivos, dos seres humanos, isso vai ser no corpo da nossa mãe, logicamente. Os animais que vão se desenvolver, né, e vão nascer, digamos assim, prontinhos, se desenvolver no útero, nós vamos classificá-los como vivíparos. Aí você vai ter o gato, o cachorro, nós mesmos, tá? E aqueles outros seres que vão ter o ovo como uma estrutura. Nós vamos chamá-los de ovíparos. Então nós temos os répteis, as aves, né? E outros animais aí que nós estudamos durante esse nossos meses, mas principalmente os répteis e as aves que vão utilizar essa estrutura que é o ovo, tá certo? Existe também o que nós chamamos de cuidado parental, que nada mais é do que o cuidado com a sua prole. Então, quando o animal desempenha alguma estratégia para que tenha o cuidado, seja ele de criar um ninho, de criar algum lugar, de proteger,
esse cuidado eu chamo de cuidado parental, tá? Essa preocupação que esses animais vão ter com seus descendentes. Nós temos ainda o desenvolvimento direto, que é aqueles seres que já vão nascer basicamente prontos. Nós, por exemplo, nascemos uma miniatura de um adulto, né, todo desenvolvido, e nós vamos aprendendo a falar, a andar, as outras coisas, e isso se caracteriza como desenvolvimento direto. Agora, existem alguns grupos de animais que têm o desenvolvimento indireto, no caso dos insetos, como besouros, borboleta, o próprio mosquito da dengue, né, que a gente tem as campanhas todos os anos. Eles são completamente diferentes da fase jovem da fase adulta, sendo que eles têm que passar por uma metamorfose. Tá? Então, esse é o desenvolvimento indireto. Na reprodução das plantas, nós vamos ter 4 grupos principais. E uma característica da reprodução das plantas é a questão da alternância de gerações. Então, no caso aqui dos musgos, que são as briófitas, você vai ter o indivíduo que vai ser o masculino e o feminino, né? Eles vão produzir os seus gametas, que no caso o anterozóide, que é o masculino, e a oosfera, que é o feminino. Eles vão depender da água para se encontrar. Quando há um encontro, vai dar origem aí a um zigoto, a um embrião, que vai se desenvolver aqui em cima, né, da planta-mãe, digamos assim, como nós falamos anteriormente. E aí, depois que se tornar maduro, vai liberar os esporos e aí vai dar origem a um novo ciclo. Tá? Lembrando que aqui nós não temos sementes e nem o grão de pólen. Tá? Os esporos são outras células que vão ajudar na questão da reprodução. Nas pteridófitas, as samambaias, aqui nós vamos ter um indivíduo que ele já vai produzir tanto masculino quanto feminino, também com alternância de gerações. Esses esporos vão ser lançados no ambiente. Essa parte aqui, que parece um coração, ela vai estar enterrada no chão, então a gente nunca, ou dificilmente vai enxergar isso. Ele vai produzir os gametas, esses gametas vão se encontrar e vai dar origem à planta adulta. Tá? Que no caso aqui, essa imagem como está mostrando para vocês. E aí a planta adulta vai ter esse padrão aqui, essa visão. Depois ela vai criar novos esporos que vão ser lançados no ambiente e assim o processo continua. Tá? Lembrando que os esporos são células que vão dar origem a outro ser vivo, não é uma semente. A semente é totalmente diferente. Tá? E o esporo vai estar presente tanto aqui nas pteridófitas, nas samambaias, quanto nos musgos. As gimnospermas são aquelas plantas que têm uma frequência muito maior em países de clima temperado, ou seja, países frios. São as primeiras plantas com semente, lembrando que a semente é a estrutura que vai abrigar o embrião, mas eles não têm frutos. Tá? É o pinheirinho, por exemplo, lá do Natal, né? Quando a gente assiste os filmes, pinheiro é a árvore típica dessa região. E as sementes elas vão ficar expostas, por isso que elas dizem que são sementes nuas. E aqui já vai ter o grão de pólen, que vai ser levado pelo vento e vai permitir o encontro do gameta masculino com o feminino, e aí vai dar origem à semente, e dentro da semente você tem um embriãozinho. E aí depois vai dar origem a uma nova planta e começa o ciclo tudo de novo. Lembrando que aqui, quem vai espalhar esse processo do grão de pólen é o vento, tá? Não vai ter ajuda dos animais. Das angiospermas, que são as plantas mais completas, você tem a ajuda dos animais, como insetos e morcegos e até as aves, para levar esse grão de pólen, né, até a próxima flor. E aí vai dar origem ao fruto, que vai conter a sementezinha dentro, e a semente vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Tá? Então essas plantas aqui, elas vão ter a diferença porque elas vão ter a flor e vão ter o fruto, tá certo? Os animais, vocês vão ter bastante tempo aí para estudar a reprodução deles, porque realmente são muitas coisas, né? Então são 2 capítulos bem interessantes para vocês estudarem com bastante empenho quais são as características dessa reprodução dos animais
que com certeza a gente vai ter muita coisa para falar na prova sobre eles, tá certo? Falando sobre as fases da vida humana, que já é chegando na nossa última parte, né, nossos últimos assuntos. O ser humano ele também passa por diferentes fases de vida, que é o quê? A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, sendo que nós vamos passar por transformações no nosso corpo para se preparar para a fase adulta. A infância é a fase onde você está em desenvolvimento, né, aprendendo a questão da linguagem, aprendendo a escrita, a andar, né, então você não tem muitas responsabilidades, seu corpo ainda tem muitas funções, né, que vão precisar ainda despertar, digamos assim. Tá? Então é a fase inicial da nossa vida, é a infância. Posteriormente à infância, né, nós temos, junto com a infância, nós temos o aleitamento materno, que é algo fundamental, no nosso caso, seres humanos, para o nosso desenvolvimento, né, para que a gente possa, assim, crescer com saúde, né, e até se prevenir de certas doenças, graças ao aleitamento materno. A adolescência é uma fase muito importante porque nós temos a puberdade, que é um período de transformação do nosso corpo, que era uma criança e vai se transformar num adulto. Então, a puberdade vai ajudar o nosso corpo a se desenvolver para a questão da reprodução. Não somente os órgãos, mas a própria estrutura corporal, para que a gente possa assim, ter condições físicas de ter os descendentes. Tá? Então, vai ter o surgimento das espinhas, nós vimos por quê, né, a questão da oleosidade e dos hormônios, né, e até mesmo, às vezes, a falta de higiene vai ajudar na questão das espinhas. E, no caso dos homens, aparecimento da barba, a voz que vai engrossar, então vai ter diversas características que vão ser peculiares à questão da adolescência. Tá? No caso das meninas, as vozes, né, que vão ser mais finas, a questão da gordura que pode se acumular, principalmente nas pernas, né, nos glúteos, os seios que vão aumentar, e também a primeira menstruação, que é característico da menina nessa fase aqui da adolescência. A fase adulta é a fase onde você vai estar se inserindo no mercado de trabalho, né? Então a Constituição considera a partir de 18 anos a fase adulta, a pessoa vai estar começando a se inserir, para isso ela necessita também estar com o seu corpo preparado, e principalmente para a questão da reprodução, que são a formação dos nossos descendentes. Então o corpo, na questão da adolescência, ainda não está preparado para isso. É na fase adulta que chega nesse ponto. Posteriormente, a fase adulta vem a velhice, né? Então o corpo já está um pouco mais fragilizado, e na questão das mulheres, você tem a última menstruação, que vai chegar no período chamado de menopausa. Então as mulheres elas vão ter um período de reprodução aí, não é como um homem que vai produzir todos os dias, né? Então a menopausa ela indica que cessou esse período que a mulher estava apta ou estava em condições de haver a reprodução, tá certo? Como fazendo parte disso, nós vimos os sistemas genitais. Então, o sistema genital masculino, ele vai possuir aqui o saco escrotal, os testículos, que vão ser os órgãos responsáveis pela produção dos espermatozoides. Essa produção, no caso do homem, ela é diária. E a produção dos espermatozoides ela vai se juntar a outros líquidos que vão conter aqui na próstata e na vesícula seminal para formar o líquido que é conhecido como esperma, que vai conter as condições necessárias para que o espermatozoide chegue ao encontro do óvulo. E no homem, aqui a uretra, ela vai servir tanto para a urina, né, que vai sair aqui da bexiga, quanto para a expulsão dos espermatozoides, tá certo? E na fase da adolescência que vai haver o desenvolvimento desse sistema genital. No caso das mulheres, você vai ter o canal vaginal, né, e o útero, que é como característica um órgão elástico, e você vai ter os ovários, né? Então os óvulos vão ser liberados
e vai haver o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Então, o ovário é para abrigar esse novo ser que vai passar por aqui. O interessante do ciclo ou do sistema genital feminino é que existe um canal específico, né, para que saia a urina. E, ao contrário do homem, essa produção ou essa liberação do óvulo da mulher, ela acontece uma vez no mês, que nós vamos entender isso como ciclo menstrual. Então, existem os dias onde vai haver a saída do sangue, né, que é a menstruação em si, e vai haver os dias onde existe a maior possibilidade de haver o encontro de espermatozoide com o óvulo, que são chamados dias férteis. Os cientistas estabeleceram, né, estudaram, verificaram que existe uma média de 28 dias. Lembrando que isso aqui é uma média e pode variar, né, de corpo de uma mulher para outra. Tá? Então, o que significa isso? São os dias onde existe a maior possibilidade de haver uma gravidez. Se não houver essa gravidez, acontece, né, a expulsão do sangue que se acumulou lá nas paredes do ovário, tá certo? Do útero, na verdade, tá certo? Como formação dos bebês, nós temos duas possibilidades. Nós podemos ter os gêmeos univitelinos, quando a partir de um zigoto ele pode se dividir em dois e formar duas crianças idênticas. Eles vão ser obrigatoriamente do mesmo sexo, ou por algum motivo, a mulher pode liberar dois óvulos e assim formar duas crianças. Eles, logicamente, não vão ser iguais porque são óvulos diferentes, são zigotos diferentes. E também podem ser de sexos diferentes, tá certo? A fecundação é algo super importante porque ele deve acontecer para que haja a formação de um novo ser, e ele vai acontecer justamente lá nas tubas uterinas. Tá? Então, o espermatozoide vai ao encontro do óvulo, houve a fusão, né? Essa célula que era o zigoto, ele vai começar a se multiplicar, a se dividir, e ele vai retornar para o útero até ele se fixar na parede do útero, tá? E assim poder formar toda aquela estrutura onde o bebê vai ficar guardado. Tá? Então era uma única célula, vai começar a se dividir, formar, né, agora o embrião, que já vai ser um conjunto de várias células, já vai ter o formato. Então aqui vocês podem ver as fases, né, o espermatozoide que está entrando no óvulo, se transforma no zigoto, e assim esse zigoto vai começar a se dividir e formar um indivíduo com muitas células, tá? E até ganhar o formato realmente de um corpo humano, com cabeça, braços e um corpo, tá certo? A gestação, ela possui um período aproximadamente de 266 dias ou até 38 semanas, se for contado a partir da fecundação, são 38 semanas, e que a gente observa que nem todos os óvulos vão chegar até o final da gestação, por diversos motivos, tá? Durante a gestação, a mulher não vai menstruar e também não vai ovular, para que não haja nenhum problema com a criança que está sendo gerada lá na sua barriga. Ela pode ser dividida em 3 trimestres, e cada trimestre vai ter mudanças específicas, tanto no corpo da mulher quanto no corpo do embrião. Tá? Então, o embrião vai se nutrir primeiramente diretamente da parede do útero e depois vai ser formada a placenta, que é a estrutura que vai nutrir esse bebezinho durante esses 9 meses. Tá? Então, tudo que a mulher consumir vai ser passado para o seu filho. E aí vocês têm a imagem de um feto, né, que já é diferente do embrião, porque o feto já tem uma estrutura muito mais completa, né? Já é um bebezinho miniatura, e aqui seria mais ou menos o final da 8ª semana. Tá? Ele já tem aqui os dedos, os braços, tudo mais. Aqui o exemplo de uma imagem ao longo dos meses, né? O primeiro mês, o segundo, o terceiro, e ao longo dos meses essa criança vai tomando corpo, tomando forma realmente de um ser humano, e assim até chegar na posição para que ele possa
nascer. Os gêmeos, eles têm uma gestação diferenciada, porque se forem gêmeos idênticos, eles vão compartilhar a mesma placenta e a mesma bolsa amniótica, tá? Porque eles vieram de um único óvulo e de um único espermatozoide. Já os gêmeos fraternos, ou aqueles gêmeos bivitelinos, eles vão ter duas placentas, cada uma para um bebê, e vão ter duas bolsas, porque são dois seres diferentes, tá? Que não vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. O parto, ele é o processo final, porque ele é a expulsão desse bebê, ele é um momento super importante para que esse bebê venha assim viver, né, aqui no nosso mundo, digamos assim. Então ele vai ter a presença de hormônios e de trabalho do corpo para que esse bebê possa assim tomar, né, a sua posição aqui fora. E observem que após o parto, né, o corpo também expulsa a placenta, porque ela agora não vai ter mais serventia, né, já que o bebê, juntamente com o cordão umbilical, né, já que o bebê já saiu desse ambiente, né, e aí o corpo da mulher vai voltar aos pouquinhos ao normal. Tá? Logicamente que é um período sensível, e após o parto, né, o corpo da mulher também vai normalizar a questão do ciclo menstrual e a questão da ovulação. Então o parto ele é o último processo desse desenvolvimento da criança. E aqui, gente, a gente termina a nossa revisão e vocês vão ter bastante coisas para estudar, para relembrar e também para praticar, para que vocês possam tirar assim uma boa pontuação na prova de vocês. Tá certo? Um abraço e fiquem com Deus.